Bom dia, pessoal. Animados? Bom dia. Sempre. Muito bom. Sempre, isso aí. Muito bom todos aqui. 6h30 da manhã, como sempre, para que a gente comece aqui nosso bate-papo, né, de FP&A, no FNP, o FP&A no FNP, Finanças e Prática. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer meu e da Isabela estar com vocês aqui novamente. Esse é aquele momento que eu sempre passo vergonha, porque eu me enrolo com o negócio da apresentação. Um pouquinho de paciência. Vamos lá. Vocês conseguem ver a tela? É legal, Laurinha. Tá? Ok. Bom dia, filhão. Olha, hoje eu consegui fazer um jeito aqui que eu consigo ver várias pessoas ao mesmo tempo. Então vamos. Vamos nessa. Bom, mais uma aula, mais um encontro, na verdade, né? É bom estar com vocês aqui novamente e vamos em frente. Sabia que tinha alguma coisa errada, que aí agora eu não consigo passar os slides, mas só um pouquinho mais de paciência. Agora está a visão, a sua visão, Laurinha, aquela que você vê o próximo slide. Pois é. Que coisa. Abre o slide, como se for editar e aumenta a tela e pronto, vamos. Olha, mas o que eu fiz aqui? Agora vai, gente. Entrou direitinho. Entrou, né? Pois é. Não está passando? Agora vai passar. Então vamos. Tenho certeza, tenho fé, tenho tudo. Passou? Então, pessoal, a gente tem o nosso aviso legal, o nosso disclaimer. Na verdade, todo mundo já conhece, mas se tiver alguém novo, mais para reforçar que as nossas opiniões são nossas, não é uma posição institucional do FNP Finanças. E a gente lembra que quem está aqui, quem concordou em continuar, sabe que o evento está sendo gravado e concorda com o uso da imagem depois, vai ficar nos canais nossos de transmissão, fica lá no YouTube, disponível para quem quiser ver depois do horário da aula. Então, é importante a gente ressaltar isso, tá bom? E aí, Isabela, novidades, né? Como é que está a grade nossa de aulas? Temos novidades no FNP.
Na segunda-feira, que era o nosso dia, a gente trocou com o Gil, que está trazendo estatística aplicada, muito legal essa aula. Depois, na terça-feira, o Marcelo continua com valuation, mas também temos supply chain finance. O Excel, que era na segunda junto com a gente, agora passou para quarta-feira. Na quinta, tem uma aula nova incrível de iniciação tributária. Realmente, eles são ótimos. Eu tenho acompanhado essas aulas. E na sexta-feira, a gente agora divide o dia com a Rê, que está aqui. A gente entra de manhã cedo com FP&A e depois ela entra com as lives de ESG. No sábado, continua a introdução ao mercado de capitais com o Marcelo. E domingo, como sempre, né, Lauri, a gente tem os super convidados, cada domingo com um assunto diferente. E esse próximo domingo, vai ser muito bacana com uma pessoa que já fez uma live aqui com a Rejane, de ESG, que vai ser genial. O cara é realmente incrível, a gente amou no dia da live. Tenho certeza que essa palestra vai ser maravilhosa. É isso aí. A Regiane estava falando há pouco agora de mudanças climáticas, né? Esse domingo agora promete. Fala com ele lá que eu tô louco. Não, imagina. Essas coisas não adianta reclamar. Eu fiquei muito contente de não ter sorvete no congelador, no freezer, para não ter que jogar fora. Por causa da falta de luz, tá, pessoal? Mas vamos seguindo aqui. A gente já viu esse monte de coisa. Estávamos falando muito sobre o P&L, ou seja, o lucro ou prejuízo, o resultado, que no final das contas é o grande objetivo, né, da gente fazer um planejamento, é a gente tentar garantir um resultado e planejar como é que isso é possível para ser alcançado, mas, enfim, parando só aí, a coisa fica um pouco incompleta. Então, vamos avançar um pouco para falar de caixa. E eu combinei com a Isabela combinou comigo, trazer um tema aqui que é muito pouco falado, na verdade, e a gente queria dividir com vocês, obviamente para não esgotar o assunto, mas para começar a trazer um pouco mais de elementos para a gente pensar a respeito dessa questão de caixa, de fluxo de caixa. E aí, vocês vão achar que a gente está ficando doido, porque a gente já tinha colocado lá o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, como um funil cheio de furo, e entra por cima e vai saindo. E a gente trouxe um outro slide engraçadinho agora, mas é porque, como é finanças e prática, a gente quer deixar as coisas o mais simples possível e facilitar com que as pessoas gravem os conceitos e fiquem com uma imagem na cabeça que é comum ao dia a dia de todo mundo e que facilite o entendimento. Então, gente, olha só. O DRE era um funil e o fluxo de caixa a gente está botando aí uma caixa d'água. Bom, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Substitui água por dinheiro, certo? Fica mais fácil de entender a coisa. Você tem água entrando, dinheiro entrando, água saindo, dinheiro saindo. Tem o que fica dentro da caixa. Então, um momento, isso aqui é um movimento de entrada e de saída. Em outro momento, isso é saldo, quer dizer, é uma posição naquele momento parada, estática, do meu saldo de caixa. É o que está dentro da caixa d'água. Então, a gente pensa no fluxo de caixa como uma série de fotografias da caixa d'água ao longo do tempo, aonde, para cada momento desse, eu tenho uma situação de saldo de caixa que ela dependeu de entradas e saídas do período anterior. Aí, naquele período, eu tenho mais entradas e mais saídas e aquilo vai me gerar um novo saldo de caixa. E, sucessivamente, comumente diário,
E aí você tem um controle mais operacional de tesouraria, um saldo diário, fecha um fluxo de caixa depois, né, mensal, e isso pode ser extrapolado no tempo, né? Inclusive, tem muitas empresas que trabalham com previsão de fluxo de caixa ao longo do tempo, sempre projetando um determinado período para frente. Então, por exemplo, um fluxo de caixa de 90 dias, e aí a cada mês você vai andando mais 30 dias e está sempre com 90 dias na sua frente projetado. Não precisa ser só 90 dias, pode ser um número diferente de meses, né? Fica aí a critério, mas muita empresa trabalha com um horizonte de 3 meses para frente, no mínimo andando sempre 30 em 30 dias. Não é isso, Isabela? Exatamente, isso aí. E aí a gente quis realmente trazer uma imagem simples, não que seja simplória, mas que é um negócio que ajuda a gente a lembrar, principalmente dessa questão. Uma hora a gente vai ter uma coisa dinâmica e na outra hora, quando a gente for avaliar, o saldo é uma questão estática, é o que está congelado ali naquele momento, resultado dos movimentos anteriores. E é isso, a gente troca água por dinheiro, entendeu? E é fácil de entender. E aí? Fluxo de caixa é fundamental para planejamento e controle financeiro e também é um instrumento de tomada de decisão, né? A gente com o DRE, normalmente a gente tem uma visão mais voltada na competência, ou seja, uma visão contábil, de registro. Agora, o dia a dia mesmo, o operacional, ele acontece pagando e recebendo todo dia alguma coisa, né? Você tem que olhar também caixa, e não é só o que está acontecendo, é projetar também as entradas e saídas em um determinado período. Então, por exemplo, como a gente estava falando, 30 dias. Todas as entradas e saídas projetadas, isso extrapolado às vezes para mais 60, 90 dias, andando no tempo. Tá claro isso, gente, quando a gente fala de andando no tempo? Tá sim. Flaviano, você está mudo, mas eu vi que você falou que sim. Obrigado. Então, depois, obviamente, a gente tem um projetado, um planejamento, e a gente confere se o realizado. Isso aí é boa prática de gestão de caixa, de tesouraria, conferir se o realizado está conforme o planejado. Como no orçamento tradicional do P&L, baseado no DRE, que tem o orçado e o planejado, que normalmente a gente vai ver isso numa visão mensal, anual, e aí todo mês você fecha aquela competência e vê se o realizado foi de acordo com o que estava planejado. No fluxo de caixa, a gente tem a condição de ver isso diariamente. O que eu estava prevendo como entradas e como saídas, aquilo se realizou efetivamente? Não, porque apareceu alguma despesa, algum gasto inesperado, tinha uma previsão de recebimento de valor que não se concretizou. Perceba que isso está começando a ligar a um negócio importantíssimo que a gente já falou aqui antes, que é o ciclo financeiro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, que o quanto mais junto do ciclo operacional tiver, melhor para efeito de calcular a necessidade de capital de giro. Então, o fluxo de caixa ele é um primeiro modo da gente olhar essas coisas de uma forma diária, simples, ligando com a operação de tesouraria que a gente tem no dia a dia. A gente tem uma ligação importante aqui, planejamento, FP&A e tesouraria. Olhando isso aqui, ciclo operacional, ciclo financeiro
e, no final das contas, necessidade de capital de giro. Um slide... E aqui, Maria, desculpa, Não, é isso, porque... é aquela necessidade mesmo que vai para qualquer empresa, para qualquer negócio, entender com um pouco de antecedência se você vai precisar ir ao mercado, pegar um financiamento, se você vai entrar no negativo, vamos dizer assim, vai pegar uma conta garantida. Você ser capaz de antecipar essa necessidade, até negociar, discutir previamente com o banco ou com o credor, com quem que seja, vai melhorar muito a sua vida. Então, é muito importante essa gestão. A gente já falou antes que o caixa é rei, né? É o que vai sustentar a empresa. Então, trazer um mínimo de antecipação para o seu negócio e ser capaz de negociar, de entrar mais preparado em momentos mais difíceis é fundamental. Eu ia falar justamente isso, Isabela, numa aula anterior, como é que a gente gosta de fazer esses slides engraçadinhos. Eu lembro que tinha um cifrão verde com uma coroa em cima dele, né? E aí a gente fica com a imagem na cabeça e não esquece. Quando a gente disse o caixa é rei, a imagem era essa, o cifrão com a coroa em cima. Por que a gente falou isso? Você pode estar muito bem do ponto de vista econômico. Você tem um resultado econômico e contábil, só que você tem contas a receber enorme, e o teu ciclo está mais curto do ponto de vista do prazo médio de pagamento. Isso pode gerar uma situação aonde você se veja... caramba, sem caixa para fazer frente aos pagamentos que você tem no curto prazo, assim, naquele dia a dia. Isso é problema? Não necessariamente é problema. É problema quando te pega de surpresa e você tem que ir inesperadamente a mercado e acaba captando um recurso a um custo financeiro mais alto do que você estava planejando, e que está fora, às vezes, da capacidade do teu resultado operacional de absorver isso. A gente sabe que os negócios demandam financiamento quando o custo do capital, o custo do dinheiro está na conta da modelagem toda, tanto do investimento quanto da operação posterior do teu negócio. Vai dar um retorno esperado que está lá, que está tudo bonitinho calculado. Isso não é um problema, isso é parte da situação de negócio que a gente está vivendo, mas quando te pega de surpresa, e aí você, ao invés de tomar uma taxa X, tomar uma taxa Y mais cara, aí, dependendo do tipo de margens que você tenha e de resultado projetado, isso pode, de repente, até inviabilizar o teu negócio ou aquele investimento que tinha sido previsto, fazendo uma conta descontado com um percentual diferente. Está claro isso, pessoal? Então, o negócio é tentar evitar surpresa, né? E faz parte de uma boa gestão também, né, Lauria? Quem lembra aqui da Mesbla? A entrega idade, né, Lauria? Mas, assim, a Mesbla, que era um poder, né? Uma varejista, uma loja de departamentos maravilhosa, que acho que faz parte aí de quem tem mais de 40 anos, da infância de todos nós, de ir à Mesbla, era um evento aqui em casa. A Sears também, né? Mas a Mesbla acabou quebrando por má gestão de estoque. Giro, gente. Gestão de tesouraria, é isso aqui que a gente está falando hoje, que parece assim fora da realidade, mas não é não, é do nosso dia a dia mesmo. E é importante, né, Isabela, ligar os temas de finanças, e não só de finanças, é importante o financeiro e o FP&A, que está fazendo o planejamento, naquela visão de business partner, está próximo das outras áreas de negócios. Muito pouca gente se atenta a isso, mas é fundamental e cada vez mais, porque o ambiente de negócio está ficando mais complexo, o mundo está ficando mais incerto, etc., ou parece que sim.
e a gente precisa buscar elementos para enriquecer a nossa capacidade de análise. Então, muito pouca gente se dá conta de olhar as ligações entre as áreas, as interfaces, certo? É importante estabelecer esse tipo de coisa. O quanto um determinado assunto no financeiro tem um impacto no marketing e vice-versa, no RH e vice-versa, na parte de operação mesmo, na parte de produção, etc. O quanto a parte do FP&A está ligada na questão de tesouraria, que vai derivar para um assunto fiscal, que vai demandar uma análise, às vezes, de um especialista tributário. Gente, quando a gente começa a pensar nessa matriz de relações, a capacidade de analisar e de ver em profundidade determinados assuntos aumenta muito. No fim das contas, o que a gente está colocando, e que a Isabela lembrou aí da Mesbla, olha, parece que até que a gente combinou, né? Mas garantir continuidade do negócio. Para quem é aqui do Rio, quem é de fora talvez não vá atentar muito o que eu vou falar, existe um shopping center na Praia de Botafogo, aqui no Rio, que chama Botafogo Praia Shopping. Era uma só loja de departamentos da Mesbla. Da Mesbla não, da Sears, desculpa. É a Sears, Da Sears. Era uma loja de departamento, inclusive o estacionamento tem a mesma rampa lá, que ela é circular, dá meio que uma coisa assim na hora de entrar com o carro, era onde você ia para o auto center da Sears para trocar pneu, amortecedor, aquelas coisas todas de carro, né? Você vê loja de departamento mesmo, desde o alfinete até o pneu, até o serviço automotivo, era tudo num lugar só. Conceito bem tradicional da loja de departamento que veio lá dos Estados Unidos. Essa loja de vários andares, tudo, ela hoje é um shopping center, para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. E descontinuou as operações aqui no Brasil. Então, uma coisa muito importante, gente, eu já vi muita gente boa tropeçando nisso, e aí pedras de tropeço que já afetaram outras pessoas não precisam ser as mesmas pedras que vão derrubar a gente. Saldo não indica resultado. Por favor. Isso dá muita confusão, principalmente porque você tem regimes tributários de lucro presumido e de lucro real, e aí, às vezes, no lucro presumido, a visão da coisa fica muito concentrada no caixa, no dia a dia, mas o saldo de caixa é importantíssimo, porque vai dizer quanta água tem na nossa caixa d'água, significa, em última instância, probabilidade maior ou menor da gente ter sede, da gente ficar sem água no meio do banho, etc., para falar da forma prática e mais simples possível, mas não indica resultado, não indica se a minha operação está gerando resultado operacional, se eu tenho uma boa situação econômica, tá certo? Porque eu posso estar com um saldo de caixa muito grande, e ter muitas coisas a pagar no futuro que podem me trazer problema. Então, uma questão típica é, por exemplo, recolhimento de impostos. Você paga normalmente no exercício, na competência seguinte, no mês seguinte. Tem um calendário todo fiscal de datas para cada tipo de imposto, uma data do mês, uma guia diferente, quer dizer, nessa maravilha de esqueleto de estrutura tributária que a gente tem nesse país, quer dizer, porque se eu posso complicar, para que eu vou deixar mais fácil, né? Mais simples, só aqui no Finanças e Prática que a gente tenta deixar mais claro. E, por favor, P&L, resultado, a gente vê numa visão de competência, a gente vê num demonstrativo de resultado de exercício, saldo de caixa, fluxo de caixa, não indica resultado.
Só vai me dizer se está mais água na caixa d'água ou menos água naquele momento do tempo. Por favor, tá? Por isso que é importante projetar e olhar na frente, porque aí eu ligo o meu contas a receber, o meu contas a pagar e os meus saldos, e conseguimos ver continuidade do negócio, como estávamos falando. Teremos condições de passar por isso sem ter que tomar dinheiro emprestado, sem ajoelhar muito no milho, etc. Quando a gente faz o FP&A clássico, que os ciclos orçamentários dentro das empresas são muito focados realmente na questão do que a gente já viu aqui. Isabela mostrou vários Excel, várias planilhas para a gente sobre projetando lá um DRE, né? Passo a passo, desde drivers de receita, projetar receita, depois custos, despesas, chegar num demonstrativo de resultado planejado, previsto, e depois realizado e previsto, comparando com aquelas análises todas dos reportes que a gente foi colocando. Mas, quando a gente fala de caixa, quer dizer, esse resultado que foi planejado, numa visão de resultado mesmo de P&L, de competência, ele é viável ao a gente considerar os saldos diários? Ou seja, meu caixa suporta a operação planejada para chegar naquele resultado? Estou tentando falar com a Isabela aqui da forma mais simples possível, isso não é nada óbvio. Não, não é. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente fala assim, dá a barriga. Não. Às vezes tem momentos do mês em que a receita vai entrar acumulada, aí você começa a pagar todos os impostos, Se está tudo acumulado ali um certo período de tempo, antes que as receitas voltem a chegar e tudo, você pode ter uma barriga assim, né? Do caixa, e esse vale aqui você vai precisar de financiamento. Então, é super importante realmente entender esse fluxozinho diário e garantir, e a gente vai falar disso, né? Como é que a gente calcula esse mínimo assim, para a gente ficar protegido para os sustinhos ali do dia a dia, né, Laurinha, que fazem esses vales. Uma coisa que me ocorre, assim, que a gente falou há pouco tempo atrás, aqui agora mesmo. Você precisa tomar recurso de emergência no banco. Aí ele te dá uma maravilhosa linha lá de crédito de conta garantida, ou não, ou um cheque especial PJ mesmo, que é mais caro ainda do que uma conta garantida. No sufoco, você fala assim, gente, não conseguir renegociar com o fornecedor, ou o que quer que seja. Imposto não tem renegociação, né? Pelo menos não que não seja uma coisa mais a longo prazo, mas você tem as datas fixas do mês, você tem aquelas guias lá para serem recolhidas. E aí, caramba, eu preciso de recurso para isso. Aí você toma dinheiro no banco no susto. Vão te cobrar muito caro. O sujeito vem com faca nos dentes, né? Sangue nos olhos, fala, que beleza, é hoje que eu vou bater minha meta do mês. Né? Tem um aí que está precisando desesperadamente. Você, FP&L, o FP&A pode ter feito um P&L projetado maravilhoso, que não contemplava uma despesa financeira que vai surgir agora e, de repente, isso te arrebenta no resultado. E aí, como é que você depois garante que vai conseguir levar de volta para o baseline do orçamento, ou seja, para aquele mínimo de lucro e prejuízo que foi planejado para aquele ano? Pode ser que, muitas vezes, você não consiga, como a gente estava falando, a operação não vai absorver esse ônus financeiro a mais. Isso pode ser a diferença de você conseguir fechar o ano, o exercício, dentro do que estava planejado de resultado ou completamente fora.
Tá? Só para pegar um ponto que está fresquinho aqui, que a gente acabou de falar, e que mostra por que essa ligação de caixa com o resultado expresso lá na competência do DRE é tão importante. É isso. Fiz um planejamento aqui, junto com a Isabela, com a Regiane, com a Flaviana, com o Francisco, fizemos um planejamento maravilhoso. Aí, de repente, será que o saldo de caixa diário e a operação de tesouraria diária, à medida que o tempo vai passando, ela vai estar de acordo com esse planejamento? Vai ajudar a gente a chegar lá ou não? Claro isso, pessoal? Então, vamos tirando as cascas de banana do caminho, gente. Se eu já escorreguei e caí, ninguém precisa cair pisando na mesma casca. Outras aparecem sempre, né? Então, aqui, a gente pode elaborar um fluxo de caixa pelo método direto ou pelo método indireto. A gente está trazendo isso aqui porque muito pouca gente fala disso. É um negócio que, às vezes, fica meio quase que para iniciados, né? Mas não é nada também que precisa ser tão complicado. Na verdade, o método direto, como o próprio nome diz, ele é direto. Você pega todos os recebimentos e pagamentos previstos, tá? Que vão, e depois de previsto também o realizado, o que foi efetivamente feito naquele período, naquele dia, naquele mês, naquele trimestre, etc. E vai colocando ele ali diretamente. Você já tem a informação muito imediata, muito direta, por isso que ele é chamado de método direto. A projeção é de acordo com uma DRE planejada, e aí, de novo, aquela pergunta anterior, o meu planejamento de resultado ele está de acordo com essa necessidade de caixa no dia a dia, de capital de giro, etc. Ele segue uma ordem direta, ele é muito intuitivo, porque essa ordem direta ela é um pouco como a gente cuida das finanças pessoais, às vezes, da administração, às vezes, de uma conta corrente de banco, pessoa física nossa. Entrada, saída e saldo, entrada, saída e saldo, entrada, saída e saldo. Né? É uma visão de tesouraria, basicamente. Ela é muito baseada em movimentação efetiva. Né? O realizado, né? O projetado, a gente tem as informações, o que vai sair, o que vai ser pago naquele dia, o que vai ser recebido, a gente coloca isso lá. E o realizado é a movimentação efetiva, o que foi realmente pago e recebido naquele dia. É uma visão, então, basicamente de regime de caixa. Tá? Agora, tem uma outra visão, que é o método indireto, que é um método mais contábil, inclusive, não tão financeiro, ele é muito apoiado em conceito contábil, é um método indireto, ele é baseado no resultado líquido do exercício, quer dizer, no lucro ou prejuízo real, tá? de uma determinada competência, de um determinado exercício, falando aí de ano fiscal fechado. Ele é ajustado pelo efeito de transações que afetam o resultado sem modificar caixa. Gente, isso é muito importante. Um exemplo clássico que afeta resultado e não movimenta caixa, não modifica o saldo de caixa, é depreciação. Depreciação, ele afeta, ele diminui o seu resultado, mas ele não movimenta caixa. Tá? Então, por que no método indireto você parte do lucro ou prejuízo do exercício e ajusta por isso? Porque isso não movimentou caixa. Então, eu tenho um resultado menor do que o saldo de caixa, porque aquela parte da depreciação, por exemplo, é só um item, tem outros, mas esse é o clássico. Aquilo eu tenho que voltar com ele, porque isso ficou, esse valor ficou no meu caixa sem ser pago, sem ser movimentado.
Esse método indireto, então, ele está seguindo critérios fiscais, ele é baseado, não é muito, não, ele é baseado no DRE e no balanço patrimonial, que são as demonstrações clássicas contábeis, por isso também ele é chamado de método de conciliação, e ele é basicamente feito seguindo o regime de competência. E aí, por favor, gente, regime de caixa, regime de competência. Duas visões que a gente precisa ter, que são complementares. E de novo, já vi muita gente, às vezes, confundir um pouco e tropeçar nisso. Cris, levantou a mão? Diga. Levantei, gente. Queria fazer uma contribuição aqui. 2 pontos, na verdade, com isso daqui. Primeiramente, é muito bem colocado agora, pessoal, não confundam. Infelizmente, ainda existe realmente uma questão das pessoas mal interpretarem, né, as duas ferramentas, por às vezes não entenderem. Mas, gente, fique claro que, independente se pelo regime caixa ou competência, o saldo final e o inicial é o mesmo. Então, independente da metodologia, os fins que a gente utiliza, as ferramentas para o controle, o que eu falo que tem lá no meu banco tem que ser aquele valor que vai estar no meu balanço patrimonial de início. Se eu tiver uma movimentação, no caso do método direto, tirar, né, tudo que eu paguei e recebi do operacional, tudo que eu paguei e recebi dos meus financiamentos e tudo que eu paguei e recebi dos meus investimentos, eu chego num saldo final, que é o que vai estar lá no meu segundo período do balanço. E o delta entre, né, que você vai ter da movimentação por regime de competência, ele também tem que chegar nos mesmos saldos. Então, independente do que eu faço, às vezes a gente escuta muito o pessoal da contabilidade falando, o meu balanço não está fechando, o meu caixa não está fechando, é justamente por conta que quando a gente está fazendo regime de competência, você tem que isolar diversos fatores ali que não impactam o caixa, para você colocar, tipo, para cima, né, do fluxo de caixa indireto, para a gente conseguir chegar no mesmo saldo. E aí, a segunda contribuição a isso, na verdade, apesar do método de direto, né, ser considerado muito uma ferramenta de tesouraria, existem alguns segmentos no mercado, tais como a Laila está aí comigo, e ela é da Odebrecht, trabalhamos muito tempo junto, e o método direto, pessoal, no caso de projetos de engenharia e construção, seja eles pesados ou não, uma vez que os projetos utilizam na metodologia do POC, então o direto é um dos instrumentos mais utilizados para controle da obra. Porque o P&L, na verdade, no projeto, ele não é tão importante, porque como você tem o POC e a sua obra ela avança com uma margem POC, somente pelo fluxo de caixa você consegue ter, na verdade, especificamente quanto você avançou essa obra, quanto você teve de custo e quanto efetivamente você faturou para essa obra, que não é o mesmo saldo da receita. Então, pelo fluxo de caixa direto, você consegue saber efetivamente quanto essa obra trouxe de dinheiro de caixa para a companhia. Então, ele é também um instrumento com bastante poder para outros departamentos, como de planejamento financeiro e controladoria, em alguns segmentos, pessoal. Só essa contribuição aí. Não, Cris, muito bom. Eu queria pedir só para você falar para a turma essa sigla POC. Diz aí o que é, porque quem não está familiarizado com isso não tem a menor pessoal. ideia. Perfeito, pessoal, conexãozinha, até tem algumas aulas específicas aí de valuation que falamos, e também tem algumas aulas também de contabilidade, vocês podem buscar tipo, para ficar um pouco mais inteirados, mas significa Percentage of Completion, é uma sigla utilizada, na verdade, para você avançar quando você trabalha com uma margem fixa, né, de um contrato, e como os projetos, no caso de engenharia e construção, mas existem alguns bancos também que utilizam isso daí de uma forma um pouco diferente, mas no caso de engenharia em construção a obra ela avança por medição, né? Então, conforme você vai fazendo a medição, e às vezes não acontece de você não conseguir fazer a medição no mesmo período de tempo, então você avança no período para reconhecimento da receita pela margem. Então, você tem lá o custo que incorreu no período, ou às vezes você sabe, tipo, quanto que você faturou, você precisa garantir aquele faturamento do mês, e você avança o seu custo mantendo isso. A obra ela tem uma equação financeira e uma operacional, então o POC ele faz com que você una as duas visões aí de uma obra de engenharia em construção, pessoal. Trazendo só contribuição
contribuindo, Lauria, Sim. isso também acontece para alguns projetos de longo prazo. Vamos dizer, por exemplo, se você está desenvolvendo uma plataforma de petróleo, o que você vai, durante a construção, você vai avançando no projeto, você tem um percentual de avanço sobre o projeto, você consegue cobrar, por exemplo, do seu dono do empreendimento, quem vai comprar aquela plataforma, ele vai te pagando à medida que esse projeto avança, exatamente baseado no POC, no Percentage of Completion, né? Eu fiquei assustado agora, Isabela, porque parece que você está lendo a minha mente. Eu ia falar justamente que para questões de financiamento de projetos como esse que a Isabela falou, por exemplo, a construção de uma plataforma de petróleo, etc., os recursos vão sendo liberados conforme usos e fontes. Está atrelado ao cronograma do projeto e ao completamento dessas etapas, percentualmente. Então, um valor de financiamento de uma determinada fase, a fase seguinte do financiamento, o banco ou a entidade financiadora, ela só libera para os valores da etapa seguinte depois, quando você está mostrando que está completando a anterior. Então, tem esse negócio do quadro de usos e fontes para casar o financiamento da construção do projeto com a parte da operacional, assim, com o cronograma realizado do projeto. É isso. Isso aí. Muito bom. Gente... Ficou claro, só voltando ali, ficou claro para todo mundo que o método direto, então, é por pagamentos e recebimentos. Então, a gente projeta os recebíveis, projeta os a pagar. E o método indireto, ele parte de uma projeção de resultado. E aí você tem que tirar todos aqueles elementos que não afetam caixa, mas ele ajuda muito a projetar os resultados no tempo, porque quando você está ali no dia a dia vendo recebimentos e pagamentos, muitas vezes você não consegue enxergar tão bem que você vai aumentar suas vendas, ou sazonalidade, ou se você vai ter um problema ali na frente. Então, é muito bacana você ter as duas visões. Não é fácil fazer, tá, gente? Num período aí que eu era corporativo, que eu consolidava Brasil na L'Oréal, eu, às vezes, penava para fazer as coisas conversarem, ainda mais se você não está no dia a dia de cada unidade de negócios, tem especificidades e que não são tão claras, é difícil para caramba, mas é muito bom realmente dar uma visão de negócio muito, muito interessante, fazer as duas pernas e ver as coisas casarem. Para tentar amarrar isso aqui agora de uma forma mais gráfica, assim, a gente trouxe uns slides com a estrutura tanto do método direto e indireto, e vamos comparar rapidinho um e outro. Fizemos questão de colocar aí um do lado do outro e mostrar exatamente essa diferença. Então, assim, tem aqui como é que isso é elaborado pelo método direto, mais como demonstrativo mesmo, né? E a gente vai botar um do lado do outro e vamos direto para passar para onde estão as diferenças. Está legal, pessoal? Aqui está o do método direto. E aqui está o do método indireto. Quando a gente coloca um do lado do outro, tá? A gente vê o seguinte: o fluxo de caixa ele tem 3 partes. Tá? Você tem atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. A grande diferença entre um método e outro está nas atividades operacionais. Tá? Por quê? Vamos lá. No direto,
entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa. No indireto, também, entradas e saídas de caixa equivalentes de caixa, a gente vai aqui, no direto. Fluxo de caixa das atividades operacionais. São as vendas de mercadorias e ou serviços, né? Para você pegar e capturar essa receita. Né? Pagamento de fornecedores. Salários e encargos sociais, né? De folha de pagamento. Dividendo recebido, imposto, recebimento de seguro, caixa líquido das atividades operacionais. Na verdade, você está preocupado aqui com o que está entrando, com o que está saindo. A receita que está efetivamente sendo recebida, os custos e as despesas que estão sendo pagas. E quando você vai para o método indireto, você não parte das vendas e de mercadorias ou serviços. Você não parte da sua receita, você parte já do resultado, ou seja, do lucro líquido, e depois volta aqui, faz os ajustes de todos os valores que não representam movimentação de caixa, que foram deduzidos para chegar nesse lucro líquido, naquela competência que foi fechada, ou naquele exercício, ampliando as competências para o ano fiscal, mas ele reduziu a sua partida, vamos dizer assim, mas ele não saiu, ele não movimentou o seu caixa. Então, você tem que botar ele de volta lá, porque está dentro da caixa d'água, gente. Não saiu esse pedaço da água de lá, entendeu? Então, como a gente tinha falado antes, um clássico é depreciação e amortização. Mas, PDD, provisão para devedores duvidosos, um aumento, uma variação qualquer na linha de fornecedores, no contas a pagar em geral, no próprio contas a receber, na questão dos estoques, como a Isabela falou antes. Isso vai ter que ser ajuste para mais ou para menos, né? Para somar ou diminuir daquele lucro que foi calculado. A depreciação ela é sempre soma, tá? Porque ela, por definição, ela reduz o lucro, mas não movimenta a caixa. E aí você chega no mesmo caixa líquido das atividades operacionais. E aí, no final, é como a Cris estava falando, quer dizer, eu tenho duas visões, mas o número não pode estar diferente. Né? Depois você parte para o mesmo fluxo de caixa de investimento, né? Venda ou aquisição de imobilizado, ou seja, mais investimento ou desinvestindo, a palavra é meio feia, mas que se usa aí no mercado, uma aquisição de outra empresa, e aí isso tudo vai gerar um caixa líquido das atividades de investimento, depois as de financiamento. Se eu investir, esse investimento tem que ser financiado de alguma outra maneira, e aí você avalia os empréstimos tomados, os pagamentos feitos, emissão de ações para quem tem essa possibilidade, não são todas, obviamente, empresas que podem, e aí você vai ter um caixa líquido de financiamento. Isso não muda, então a diferença para depois chegar de aumento ou diminuição de caixa, ou equivalente de caixa, depende da liquidez dos ativos. Caixa, por definição, é onde tem os ativos de maior liquidez. Tá? Basicamente o que a gente queria mostrar é essa diferença, sempre aqui nas atividades operacionais. Está claro isso, gente? Super claro, Lauri. E a dificuldade, se você puder voltar, fica exatamente quando você está olhando o resultado, você vai pegar os saldos de balanço e vai olhar, por exemplo, as provisões. Se elas estão segregadas bonitinho em contas de provisão, já facilita bastante nessa segregação. Outra coisa que a gente tem que fazer também com cuidado
é olhar as projeções de resultado para frente e em que condições, porque às vezes você está projetando um aumento de vendas, mas com uma condição especial de prazo de pagamento, por exemplo. E aí, quando você vai fazer lá a projeção, você tem que ter consciência de olhar as receitas futuras que estão planejadas com o prazo que ela está atrelado, porque senão esse caixa não vai chegar. E você está achando que é um prazo corrente, de repente é um prazo mais estendido. A mesma coisa para novas negociações com fornecedores. Se forem negociações diferentes das condições correntes, você tem que tomar em conta, certo? Temos alguma novidade? Não, aí eu trouxe aqui, deixa eu abrir para vocês. E, Laurinha, eu preciso da autorização aqui. Espera aí. Ué, Cris, onde é que está o botão aqui para habilitar a Isabela de co-host? Aí no participantes, clica nela. Vai nas bolinhas e coloca como... Foi, Isa, já está como co-host. Pronto. Todos veem minha tela? Legal. No FP&A, em geral, a gente trabalha com um conceito que tem mais ou menos essa carinha, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai mostrar como é que a gente monta isso aqui na prática, como é que sai da teoria aqui para a prática. Mas, basicamente, a gente monitora o estoque, a parte de fornecedores, a parte de credores, então, o quanto a receber, e a gente chega no Trade Working Capital, tá? Que a gente fala, que é o fluxo de caixa. E o que é mais interessante, que o FP&A faz muito, é comparar o peso do Working Capital médio em relação à receita, justamente para entender se a receita que a gente tem está se tornando, está fazendo girar bem o caixa, se o caixa está girando bem em relação à receita, tá, pessoal? Então, em geral, a gente olha com essa carinha. E aí, como a Laurinha falou, olha que interessante, a gente compara também com a média de 3 meses e 12 meses, e a gente faz o número de dias de giro financeiro também de 3 meses e 12 meses, tá? Uma coisa importante aí, que está nessa coluna I, já fazendo um link com uma coisa importante no FP&A que a gente quer trazer para explorar junto, que é a noção aí do forecast. Exatamente. Depois que a gente fechar essa parte de caixa, é bom falar algumas técnicas de forecast, o que é isso, como é que funciona na prática, porque é dúvida de bastante gente e é algo importante para o dia a dia mesmo do FP&A.
né? Depois que o orçamento está pronto, principalmente, depois que o ano começou, depois que as coisas estão acontecendo, caramba! E aí, como é que faz? A gente vai trazer um pouquinho isso aqui para você. E não somente o forecast, né, André? Colocando aí, na verdade, tipo, que, primeiro, a metodologia de giro é utilizada muito para projetos de investimento. Então, quando você vai fazer aí, na verdade, a viabilidade de um investimento ou um CAPEX da vida, você precisa dessa metodologia quando você traz o delta do seu capital de giro para dentro da sua conta. É também utilizada também, né, fazendo link aí com as nossas aulas, no valuation. Então, também, quando a gente joga lá no valuation, quando a gente faz a projeção de balanço, a gente utiliza dessa metodologia. E para quem tiver curiosidade e não tiver tanto conhecimento, o professor Rubem, as últimas aulas dele de contabilidade do sábado, foram de análise de balanços e traz aí toda a metodologia para o cálculo, pessoal, da técnica desses giros. Então, está lá no nosso playlist do YouTube. As variações de balanço e tudo isso é fundamental aqui. A gente vai falar disso também, Cris, mas não com a profundidade do Rubem, mas com o olhar do FP&A, né? Lógico. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. A gente vai montar o capital de giro do João Pipoqueiro na próxima aula. E a gente vai começar a abordar aqui os cálculos de dias, as projeções, tá bem? Tá ótimo. Com essa carinha aqui. Ótimo final de semana para todos. Cisa, deixa eu... gente, Mas eu hoje tinha não temos esquecido. aula. Eu tinha esquecido que hoje é sexta, ainda estava com a cabeça de sexta. segunda-feira, mas é porque História. nem faz Você... diferença mais o dia da semana. Eu tô que tão a gente ferrada, tá, gente, que na verdade eu nem gostaria que hoje fosse sexta. Eu tô meio igual. Rejane, hoje não tem live, né, querida? Não tem, porque eu vou ter reunião às 8. Assim, Tudo entrou a bem. reunião e como a minha live de hoje era com a Vânia Borghel, assim, por coincidência, assim, mas muita coincidência. Dizem que não existe coincidência, né? Que foi com quem eu fiz a live, hoje, mas só que ontem à tarde. Aí eu falei, parar de gravar aí, Laurinha. Quinta à tarde, sexta de manhã de novo, haja o pessoal olhar para nossa cara. Então, vamos remarcar. Então, eu remarquei com ela. Tá bom. Mas Ótimo. vem firmes e fortes, vem um pessoal bacana aí, tá? Mas sexta que vem a previsão é com a Sônia Favaretto. Então vai ser bem legal, tá? Depois vem Sônia, vem Vânia e vem aquele Ricardo Voltolini também, que é um que fala sobre SG e tal. Acho que vai ser... Altos nomes, hein? Isso aí. Não é? Essa região é muito chique, gente. E não esqueçam que domingo também tem um... Tem o Luan, gente. O Luan é ótimo. Ele falando sobre a questão do clima, do carbono, crédito de carbono. É o Luan Santana do SG. Luan Santana do SG. Ai, gente. Ele está fazendo o meu curso, né? Do SG. A primeira vez que eu vi... Preciso sair. Pessoal, obrigado. Vai lá, gente. Obrigado pela aula. Semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito bom estar com Bom vocês dia, aqui obrigada, de novo. tá? Foi ótimo. Bom dia.